Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Vitor Fernandes aqui. Vamos juntos então resolver um trechinho desse mapa de eletrônica analógica, né? O objetivo desse vídeo aqui, pessoal, é fazer uma divulgação sobre o meu trabalho, tá? Eu sou professor de física e trabalho ministrando aulas particulares para alunos de cursos de engenharia e de áreas afins. Então, caso vocês precisem de um apoio na resolução desse mapa e também nas atividades de estudo dessa disciplina, é só fazer contato comigo. Meu contato está nessa imagem que vocês estão vendo e vai ficar no descritivo do vídeo também, tá? Se acharam que esse vídeo ajudou vocês de alguma forma, eu vou pedir que vocês se inscrevam no canal, pessoal. A inscrição de vocês ajuda aí a dar uma motivada nesse trabalho, beleza? Vamos então iniciar aí essa resolução e qualquer dúvida é só vocês me chamarem. Um forte abraço e vamos para cima. Bom, pessoal, então aqui nessa atividade mapa, o foco que nós temos aqui, na verdade, é fazer o desenvolvimento aqui de uma fonte de alimentação linear que tenha essas especificações aqui, ó. Essa fonte ela vai precisar ter uma saída variável com tensão ajustável aqui de 0 até 30 volts, uma saída fixa, pessoal, que vai ter que dar pra gente uma tensão de 5 volts, ó, ambas, todas elas aqui, na verdade, com corrente máxima aqui de 1 ampere, e precisamos também fazer uma fonte simétrica aqui, ó, uma com tensão positiva e outra com a mesma tensão aqui negativa, tá? Todo mundo aqui com a saída de 1 ampere. Aí foram colocadas algumas situações aqui pra gente, né, que nós vamos ter que atender aí durante a resolução do mapa. Ó, todas as saídas devem ser reguladas por circuitos reguladores de tensão, isso aqui é uma coisa bem legal, facilita bastante a nossa vida. As tensões elas devem ser oriundas de um único transformador com enrolamento secundário, sendo um enrolamento para as fontes de 5 volts, ó, então nós vamos deixar um enrolamento exclusivo para ela, tá? Para a gente derivar aqui do mesmo estágio de retificação, ou seja, para usar a mesma ponte aqui, tá? E um outro enrolamento exclusivo para a fonte simétrica. Pessoal, então aqui a gente vai ter uma parte do transformador, tá certo? E nós vamos usar essa parte para fazer a fonte de 5 e uma outra parte do transformador exclusiva aqui para a nossa fonte simétrica. Ah, detalhe, né? A parte variável da fonte ela vai ter que ficar conectada aqui, ó, nesse mesmo enrolamento que nós vamos utilizar para fazer a fonte de 5, só que a gente utiliza, por isso que está escrito aqui, ó, derivar do mesmo estágio de retificação. A gente usa a mesma ponte, né? Temos que colocar aqui uma proteção contra curto-circuito confusível antes do estágio de retificação. Então, antes do estágio de retificação seria na saída ali do transformador direto, tá? E aí, por fim, um conector deve unir todos os sinais aqui de entrada e saída do circuito, beleza? Então vamos lá, pessoal, eu vou fazer a implementação desse circuito em Proteus, tá? Mas antes da gente fazer essa implementação, eu precisava dar uma explicação rápida para vocês sobre como que esses circuitos eles vão funcionar, beleza? Eu peguei aqui primeiramente um transformador simples, ó, tá? Não é exatamente o transformador que o mapa tá pedindo ali, mas depois a gente vai fazendo adaptações aqui, beleza? Então vamos lá. Pessoal, qual é o objetivo geral desse circuito que eu coloquei aqui para vocês? E essa daqui vai ser uma parte da nossa fonte, tá? Gente, toda fonte dessa linear de tensão, ela tem o objetivo de transformar uma tensão dessa daqui, ó, que ela é alternada, representada por uma senoide aqui, em uma forma de onda de tensão contínua, tá certo? E para isso a gente precisa passar por alguns estágios aí, tudo bem? O primeiro deles, pessoal, é o estágio de transformação dessa tensão, onde a gente pega a nossa tensão da rede aqui, rebaixa o valor dessa tensão, tá certo? E na saída do transformador eu continuo tendo um sinal alternado, tá? Porém com o valor do pico aqui mais baixo, tá certo, gente? Então, ó, algumas coisas que são importantes aí da gente se lembrar é o seguinte, né? Quando a gente vai trabalhar com esses processos de fonte, vamos lembrar, pessoal, que a nossa senoide, ela é representada, aliás, a nossa tensão da rede, ela é representada por uma senoide, tá? E, pessoal, a senoide, ela tem aqui em cima, ó, e aqui do lado de baixo também os valores de pico dela, que nós chamamos de VP, tá certo? Então, pessoal, nós temos duas tensões aqui que a gente precisa avaliar. Se por acaso eu medisse a tensão da rede com um osciloscópio, ele iria desenhar pra gente essa tensão aqui com valor de pico. Só que se eu medisse aqui com um multímetro, por exemplo, o valor dessa tensão, pessoal, o nosso multímetro ele não é capaz de detectar esse valor de pico, tá? O multímetro ele só enxerga uma tensão que a gente chama de valor de tensão eficaz, tá certo? E o que seria essa tensão eficaz, pessoal? Bom, vamos pensar aqui no seguinte, ó, essa tensão aqui ela está oscilando, tá certo? Com a frequência da rede, 60 Hz, então esse valor ele está aumentando, diminuindo, está ficando negativo e tudo mais. Isso tá acontecendo muito rápido, né, gente? No caso da nossa rede ali, são 60 ciclos desse aqui por segundo. Então o multímetro não tem condições de fazer uma leitura desse sinal aqui, tá certo, pessoal? O que o multímetro ele enxerga disso aqui tudo? É como se ele considerasse um valor médio que nós temos aqui dessas tensões, tá certo? Então se eu colocar um multímetro aqui, ele não fica oscilando, ele acusa um valor único pra gente. Esse valor único é o valor que a gente chama de valor eficaz, tá?
Então é como se o multímetro fizesse a leitura de um sinal contínuo aqui, pessoal, e esse sinal contínuo ele vai ter um valor mais baixo, né, do que o nosso valor de pico, tá? Então, gente, ó, esse valor eficaz, vocês podem entender ele da seguinte maneira. Eu tenho aqui a nossa tensão alternada. Nem todo esse sinal aqui vai realizar trabalho pra gente, tá? Justamente por causa dessa oscilação. Então a nossa tensão eficaz, ela seria a parcela aqui da nossa tensão alternada que realiza o trabalho. Então nós podemos pensar isso aqui da seguinte maneira, ó. É como se eu colocasse aqui um valor de tensão contínua, beleza? Essa tensão aqui a gente chama ela de valor eficaz. E essa tensão contínua aqui, pessoal, a altura dela tem a capacidade de dissipar a mesma quantidade de potência que esse sinal alternado, ó. Tudo bem, gente? Então seria aí a parcela da tensão alternada que realmente realiza trabalho, tá? Pessoal, então, só para ficar bem claro aqui para vocês, esse valor eficaz de tensão, a gente tem uma continha que a gente usa para fazer ele, que é o valor de pico da nossa rede dividido por raiz quadrada de 2, né? Então, só para vocês terem uma noção, na nossa rede aqui, pelo menos no Brasil, na maioria dos lugares, tá? Eu tô no estado do Paraná. Essa tensão eficaz é aquela que vale 127 volts, beleza? Então, se eu fizesse uma multiplicação aqui, ó, desse 127 por raiz de 2, eu consigo encontrar o pico da nossa rede ali, que dá cerca de 179 volts, tá certo? Então, beleza, pessoal, ó, são dois valores que a gente precisa, de fato, trabalhar, tá? Então, a gente vai colocar aqui essa tensão, vou representá-la por 127, beleza? Eficazes, tá? E aí nós vamos ter um transformador aqui que vai entregar pra gente essa tensão abaixada, proporcionalmente à quantidade de espiras que a gente tem aqui, né? E aí, gente, ó, é característica do nosso transformador, tá? Isso aqui é tensão alternada, então isso quer dizer que ela fica alternando, tá certo? A polaridade dela aqui e tudo mais. Uma forma que a gente tem de representar isso aqui, pessoal, seriam duas senoides assim, ó, na parte de cima do transformador é positivo, enquanto na parte de baixo é negativo, ó, tá? Depois o ciclo ele é invertido, tá certo? Ou seja, embaixo fica negativo e a parte, aliás, em cima fica negativo e a parte de baixo ela fica positiva, ó. Tá certo? Então, gente, aqui também desse lado eu tenho como escrever valor de pico e valor eficaz. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui uma tensão de 127 volts eficazes, tá? Eu tenho como, por exemplo, utilizar para fazer essa fonte, que a gente precisa de um transformador com saída de 12 volts eficazes. Mas, ó, pessoal, eficaz, lembrando, é o valor que o multímetro lê, tudo bem? Não é o valor de pico, tá? Se eu quiser o valor de pico, eu pego esse valor e multiplico por raiz quadrada de 2, tudo bem? Então, ó, para confirmar mesmo, o valor de pico ele é relacionado à senoide, tá? E o valor eficaz ele é relacionado ao valor que o multímetro lê, tudo bem, ó? Beleza? Então, para 127 eficazes, eu poderia considerar, por exemplo, um transformador de 12, tá? Espero que tenha ficado claro, qualquer coisa é só vocês me perguntarem aí. Eu tenho pouco tempo aqui com vocês, né? Então, vamos lá, pessoal. O nosso plano aqui é o seguinte, ó. Aí, o que nós vamos fazer com o objetivo de transformar essa senoide aqui numa contínua? O próximo passo aqui do nosso circuito é passar ele por uma etapa que a gente chama de retificação. Pessoal, a eletrônica entende retificar um sinal como cortar uma parte dele aqui, ó, ceifar uma parte desse sinal, tá? E o meu plano aqui vai ser cortar a parte negativa do ciclo aqui, ó. Tudo bem? Então, para isso, a gente vai utilizar esse circuito que vocês estão vendo aqui, tá? Que ele é chamado de ponte de diodos, ou ponte retificadora, simplesmente, ok? Só para a gente se lembrar rapidamente das teorias aí dos nossos diodos, pessoal, ó. Se eu colocar um diodo retificador aqui, vamos lembrar que esse diodo ele só permite a passagem de corrente elétrica por ele quando ele está em polarização direta. O que é polarização direta? É quando eu coloco o anodo dele a uma tensão positiva, tá certo? E o catodo dele a uma tensão negativa. A grosso modo é isso, tá? Se eu considerar o sentido convencional da corrente e ele estiver ligado desse jeito aqui, ó, a corrente vem do positivo em direção ao negativo e o diodo permite a passagem dela. Tudo bem, gente? Agora, por exemplo, se eu colocar o diodo em polarização reversa, ou seja, se eu colocasse o positivo aqui, ó, e o nosso negativo desse lado, ou seja, positivo no catodo e o negativo no anodo, a corrente elétrica viria aqui, ó, de positivo para negativo, tá certo? Sentido convencional. Só que nessa situação, pessoal, o diodo ele está em polarização reversa. Então aqui ele está em bloqueio, ele não permite que essa corrente elétrica ela passe por aqui, ó. Tranquilo? Então ele simplesmente trabalha como se fosse um circuito aberto aqui nessas condições. Tá certo, gente? Então, ó, de posse dessas informações, tá? A gente consegue fazer umas análises aqui do nosso circuito, ó, tá? Então lembrando que aqui, né, a saída do transformador, eu tenho aqui um valor de pico, ó, tá? Transformado, né, pessoal? Um valor de pico referente a 12, nesse caso, tá? Não é mais o pico da senoide, ele foi rebaixado aqui. Então, gente, ó,
Se essa parte do meu ciclo ela está positiva, a parte de baixo do meu ciclo ela vai estar negativa. Vamos lembrar que a maior vontade que a corrente elétrica tem na vida dela é ir do positivo para o negativo, tá? Então, pessoal, ó, o que vai acontecer? Se eu considerar o sentido convencional da corrente, nessa parte do ciclo a corrente está vindo por aqui, ó, porque aqui está positivo, tá? Então vamos pensar que essa corrente ela vem por aqui, chega aqui na ponte, e quando ela está aqui nesse nó, ela tem dois caminhos que ela pode seguir. Pessoal, percebam que esse diodo que eu chamei de D3, ó, tá? Ele está polarizado de forma reversa, tá? O negativo virado para a corrente aqui, ó. E se o negativo tiver virado para a corrente, o diodo não deixa passar. Então a corrente ela vem e passa por aqui, ó. Ela atravessa esse diodo, tá certo? E quando ela chega aqui, ó, nesse outro nó, eu tenho o D2 também bloqueando a passagem dela. Lembrando que ela quer vir aqui, ó, no nosso transformador. Então, pessoal, ela vem aqui para a carga, tá certo? Eu coloquei um resistor de carga aqui. E aí ela atravessa a nossa carga. Pessoal, ela vem de cima, então a carga ela fica aqui, ó, com esse ciclo positivo e o lado de baixo aqui tem um potencial menor. Pessoal, graficamente, tá? Graficamente, essa primeira passagem que eu tenho aqui pela nossa carga, pessoal, ela é representada assim, ó. Então, quando vem um ciclo positivo aqui, ele passa pela ponte, tá certo? E fica aqui, ó. Então, beleza, essa corrente ela tá vindo para cá, ela vem aqui, ó, tá certo? Sobe, tá? Vem aqui e chega nesse nó. Quando chega nesse nó, ela tem dois caminhos que ela poderia percorrer. E, pessoal, ela não vai para o D3, né? Obviamente. Por que, obviamente, ela não vai para o D3? Porque vamos lembrar que a maior vontade que ela tem na vida é chegar aqui, ó. Então, ela não tem como voltar para o lugar de onde ela saiu. Não é assim que a corrente elétrica se comporta, né? Então, ela passa aqui pelo nosso D4, pessoal, ó. Tá certo? Então, quando ela passa aqui pelo nosso D4, ó, o D4 permite a passagem da corrente, tá? E aí, essa corrente chega aqui nesse nó e finalmente chega aqui nesse ponto, ó. Beleza? Então, eu quero que vocês percebam que eu tenho dois diodos conduzindo aqui, ó, nesse processo. No meu caso aqui seria o D1 e seria o nosso diodo D4, tá? E agora, gente, o que acontece? O meu ciclo, ele é invertido, ele se reverte, porque nós estamos falando de uma corrente alternada. Então, agora tá positivo aqui embaixo e negativo, ó, do lado de cima. Agora, pessoal, a corrente ela vai sair daqui então do positivo e a maior vontade que ela tem na vida é chegar aqui em cima, que seria o terminal negativo, né? Então o que vai acontecer? Ó, essa corrente ela vem por aqui, vem por aqui, chega aqui nesse nó, ela tem que tomar uma decisão. Para onde que ela vai, pessoal? Ó, o D4 agora vai bloquear a passagem dela, porque tá o negativo aqui, ó, do diodo, o catodo, né, virado para a corrente. Então essa corrente ela toma essa direção aqui, ó. Ela passa pelo diodo D2, que estava bloqueado antes, mas agora ele está liberado, né? Pessoal, quando ela chega aqui, ó, percebam que D1 está bloqueando ela, então ela não vai para D1, ela vem para carga, ó, tá certo? E novamente ela desce aqui pela carga. Gente, observem que a corrente vem de cima de novo, então eu vou ter um positivo aqui, ó, tá certo? E um negativo do lado de cá. Graficamente, pessoal, em cima da minha carga, essa parte do sinal, ela representa isso aqui para nós, ó, tá certo? Então, para um ciclo desse aqui completo, a minha ponte, ela promove aqui um sinal desse tipo, que é um sinal pulsante, né? Não fica negativo aqui. Então, vamos lá, ó, essa corrente, ela vem, desce, mesmo caminho, ó, vem para cá, tá? Sobe, e a hora que ela chega nesse nó aqui da ponte, o que vai acontecer com ela? Lembrando que ela quer vir aqui, ó, então ela não vem para D4, né, pessoal? Ela passa aqui por D3, beleza? E aí ela consegue finalmente chegar aqui nesse ponto. Quando ela chega aqui, o ciclo ele novamente volta a acontecer, né? Então todo esse processo aqui, ele acontece de novo, tá? Então, gente, ó, percebam. Nessa primeira parte do ciclo aqui, eu tenho simultaneamente D1 e D4 conduzindo, ok? E nessa outra parte do ciclo que eu marquei de caneta vermelha aqui, ó, eu teria o D3 e o D2, tá? Então aqui eu tenho D3 e eu tenho o nosso D2, tá? Então, gente, percebam o seguinte, em cada ponto aqui dessa minha onda que eu coloquei, eu tenho sempre dois diodos conduzindo. Então, qual que é o valor dessa tensão que eu vou ter aqui, pessoal? Ó, então, vocês devem se lembrar, e tem que se lembrar, na verdade, que para que o diodo ele entre em condução aqui, ó, tá? Ele utiliza 0,7 volts aqui, se for diodo de silício, né? Da tensão da fonte, tá? Para que ele consiga fazer aquelas combinações ali entre elétrons e lacunas e permita a passagem de corrente, né? Então, ou seja, 0,7 volts fica no diodo, tá? Então, se eu tenho aqui, ó, dois diodos conduzindo em cada tempo,
A minha tensão aqui, ó, em cima desse resistor de carga, vou chamar ela de VL aqui, ela vai ser o valor da nossa tensão de pico que eu tinha na saída do transformador, tudo bem? Menos 1,4 volts aqui, ó, que eu tenho em cada um dos meus diodos, tá? Isso tem que ficar bastante claro aí para vocês, beleza? Então essa forma de onda aqui, pessoal, que daqui para frente ela ficaria se repetindo, né? Ela é uma onda que a gente chama de onda pulsante. Então, isso aqui não é alternado ainda, tá certo, pessoal? É simplesmente uma onda pulsante. Aliás, alternado não, contínuo, tá? Opa, vamos lá, não é contínuo. Então, ó, a minha primeira parte do processo, ela tá feita. Eu transformei a alternada num sinal pulsante. Então, a partir daqui, o meu plano é fazer isso aqui virar uma tensão contínua, né? Então, como é que nós vamos fazer isso, pessoal? Eu vou trocar esse resistor de carga aqui por um filtro, beleza? A gente faz uma filtragem aqui deste sinal, ó, tá? E a gente consegue fazer esse filtro, pessoal, pela inserção de um capacitor aqui, ó. Beleza? Simplesmente um capacitor. Então a gente coloca esse capacitor aqui que é para filtrar esse sinal, tá? E o que vai acontecer aqui quando a gente coloca esse capacitor, pessoal? Acontece o seguinte, ó. Quando vier essa primeira parte do ciclo aqui, quando essa primeira parte chegar, essa primeira parte do ciclo, pessoal, ela vai vir aqui e vai carregar o capacitor, ó, tá certo? E observem que ela carrega o capacitor até o pico desse sinal aqui, ó. Então o capacitor ele recebe, ele adquire essa tensão que eu tinha aqui, ó, valor de pico menos 1,4, tá? Só que aí, gente, o que acontece? Como geralmente a gente tem uma carga aqui conectada na fonte e tudo mais, o capacitor começa a descarregar. Só que quando ele começa a descarregar aqui, pessoal, o próximo pico vem, ó, e aí mantém o capacitor com esse nível de carga aqui em cima, tá? O efeito que nós temos disso aqui, pessoal, seria uma tensão assim, ó, desenhando ela aqui embaixo, ó. Vou fazer artisticamente, tá? Então o capacitor carrega e vai descarregando. Vem o próximo pico, ó, e vai mantendo ele nessa configuração aqui, ó. Tudo bem? Então, percebam que eu tenho aqui um sinal praticamente contínuo, né, gente? Então, aqui o meu sinal ele já está filtrado, está bem bonitinho, tá? Vamos só lembrar algumas teorias que a gente tem, beleza? Essa oscilação que eu tenho aqui, ó, que ela é oriunda aí do processo de carga do capacitor, nós chamamos ela de tensão de Ripple, né? Então, aqui nós temos um V Ripple aqui, ó. E claro, né, gente, quanto maior for essa oscilação aqui, pior é a qualidade da minha fonte, né? Portanto, esses capacitores aqui, eles têm valores altos aqui, ó, geralmente, tá? Então ele carrega e a gente coloca um capacitor de valor alto para ele demorar para descarregar aqui, ó, beleza? Então, tipicamente, esse capacitor aqui, ele é acima de 2.200 microfarads aí, tá? Então, fechou, pessoal. Agora, qual que é o próximo passo que nós temos aqui em toda essa etapa, tá? Gente, aí a gente vem aqui e vai fazer a parte de regulação aí da nossa fonte, beleza? Então, conforme vocês devem ter estudado durante a disciplina, a gente tem um componente chamado de regulador de tensão. Esse regulador de tensão ele pode ser diodo Zener, mas ele também pode ser um regulador monolítico, tá? Que é um circuito integrado, que ele foi fabricado justamente com essa finalidade aí, ó. Então, a ligação típica de um regulador monolítico, pessoal, ela é assim, ó. A gente coloca dois capacitores, um na entrada e um na saída. Esses capacitores geralmente são informados pelo datasheet, tá? Então depende do valor que nós temos para esses caras. Mas geralmente eles são capacitores de valores bem pequenos, tá? Esse aqui ele serve para fazer o acoplamento do sinal e esse aqui ele serve para fazer o desacoplamento, ó, tá? O que seria isso? Vamos lembrar que o Ripple aqui, pessoal, ele é caracterizado por essas oscilações. O Ripple ele tem uma alta frequência, né? Então a gente costuma colocar esse capacitor aqui, ó, e ele serve como um filtro para esse Ripple, tá? Então a ideia é que eu consiga um sinal ainda mais retinho aqui, ó, depois desse capacitor. E aí, gente, ó, nós podemos utilizar, por exemplo, aqui reguladores de tensão da série 78XX, tá? É uma família aí de reguladores monolíticos, onde esse XX aqui ele está relacionado com a tensão que ele entrega do lado de cá, beleza? Então, como é que isso aqui vai funcionar, pessoal? Se eu utilizasse, por exemplo, ó, um 7805, tá? Eu consigo garantir que aqui na saída, independente do nível de tensão que eu tenho na entrada, eu tenho uma tensão aqui, ó, regulada e estabilizada em 5 volts. Pessoal, detalhe, quando eu falo independente do nível de tensão, é para essas condições que eu estou trabalhando aqui, tá? Esse cara você pode colocar aí em torno de 25, 28 volts nele e ele consegue entregar pra gente 5 volts aqui na saída, ó, tá? Então, tem vários desses reguladores aí no mercado, tá? Nós temos, por exemplo, um 7812.
Se eu colocasse um 7812, ele iria me entregar uma tensão de 12 volts. Se eu colocasse um 7815, ele entregaria uma tensão de 15 volts. E assim vai, beleza? Então, ó, essa primeira parte aqui, pessoal, ela já é uma fonte fixa aqui, ó, beleza? Com tensão regulada, ajustada e afins, tudo bem? Então, vamos entender aqui agora o seguinte, né? Como que seria uma fonte simétrica, tá? Rapidamente aí pra gente poder entender. Ah, e antes de eu passar para a fonte simétrica, né? O regulador 78XX, ele entrega pra gente uma tensão fixa, beleza? Mas existe uma família desses reguladores de tensão aqui que eles conseguem ser ajustáveis. Aí basta que eu coloque um potenciômetro neles. Ah, gente, antes que eu me esqueça, eu esqueci de ligar o negativo dele aqui, ó. Agora que eu acabei de ver. Opa, tudo bem, ó. Essa explicação aqui, ela não muda, tá? Só que ao invés, faltou um terminal aqui ligado, ó. Opa, volta pra cá. Esse terminal que é o nosso terminal de referência. Eita, nós. Você vai falando aqui e acaba esquecendo das coisas. Beleza. Então, pessoal, ó, esse variável que eu estava falando para vocês, ele é uma família de reguladores, tá certo? Onde eu consigo, por meio de um potenciômetro, que é um resistor variável, mudar a referência dele, tá? E aí, mudando a referência dele, esse cara ele entrega pra gente tensões aí variáveis. Então, a gente consegue tensões fáceis aí de 1,2, 1,25 até o valor de tensão aqui que a gente colocou na entrada, facilmente, tá? Existe um circuitinho para isso, eu vou mostrar para vocês durante ali a simulação do mapa, tá? Então, vamos lá, essa daqui seria uma das primeiras partes, né? Agora a nossa fonte simétrica, gente, ela funciona da seguinte maneira, eu vou apagar algumas coisas aqui, tá? Pra gente poder avançar nesses desenhos aí. Deixa eu pegar uma borracha aqui, rapidão, pessoal, segura aí. Então, a nossa fonte simétrica, primeiramente tem que ficar claro para vocês que eu não consigo utilizar um transformador simples desse aqui para fazer ela. Eu preciso utilizar um transformador com tomada central, tá? Então, o que seria um transformador com tomada central? Gente, deixa eu apagar aqui essa parte também. Pessoal, o transformador com tomada central, na verdade, ele tem dois enrolamentos na saída. Eu tenho um terceiro fio aqui, ó. Teria essa fase, eu tenho essa fase e um terceiro fio aqui, que é o nosso center tap, ou tomada central. Então, no caso desse transformador que eu estava usando, funciona assim, ó. Se eu medir daqui até essa tomada central, eu tenho 12, tá certo? Se eu medir aqui, ó, da tomada central até aqui embaixo, eu tenho 12 volts também. E se eu medir dessa ponta aqui, ó, até aqui embaixo, tá? Eu teria 24 volts. Então, são duas bobinas aqui unidas aqui, ó, por um fio, né, de conexão que sai delas aqui, ok? Então, como é que ele funciona, pessoal? Uma fonte simétrica, no nosso caso. O circuito é exatamente igual a esse aqui, ó. Só que aí, ao invés de eu ligar o negativo aqui da ponte, eu vou ligar a minha tomada central aqui, ó, como referência, tá? E aí o negativo da nossa ponte, pessoal, ó, ele vai vir aqui para a parte de baixo, tá certo? Então eu vou puxar um circuito aqui. Então fica muito igual a esse cenário que eu tinha, tá? Então lembrando, a parte de cima da ponte aqui, gente, ó, o sinal que eu tenho seria uma pulsante assim, né? Para a parte de cima. Essa parte de baixo aqui, pessoal, ó, eu teria um ciclo assim, ó. Deixa eu representar para vocês aqui, depois eu apago, ó. Uma pulsante, só que negativa, tá certo? Então aqui sai o positivo, aqui sai o negativo da fonte, e essa daqui, ó, ela é minha referência de 0 volts, ok? Então vamos lá. Agora, os componentes aqui, eles são exatamente iguais, pessoal. Então eu colocaria aqui um capacitor do mesmo modo, ó, positivo virado para cima, ok? Já que esse terminal aqui, pessoal, ele não foi feito para receber tensão negativa, tá? Quem foi feito para receber tensão negativa é esse terminal curvadinho, lembrando que aqui é um capacitor polarizado, né? Um eletrolítico. Do mesmo modo aqui, pessoal, a gente vem aqui e coloca um regulador de tensão, então usamos os capacitores de acoplamento e desacoplamento, tá? E aí, gente, opa, pera aí que eu sumi com o negócio aqui, vamos lá. E aí, pessoal, o que acontece? Eu vou utilizar também um regulador monolítico aqui, ó, tá? Igualzinho, a configuração dele é exatamente a mesma. Então eu venho aqui e coloco um regulador, tá? Não vou esquecer de ligar a referência dele dessa vez. E aí um outro capacitor aqui que ele serve para desacoplamento, ó. Pessoal, esquema de ligação desse regulador é exatamente o mesmo, beleza? Só que aqui a gente não usa mais reguladores da família 78. 78 são para tensões positivas, tá? Aqui a gente usa reguladores para a família 79, certo? Da família 79. Então ele é um regulador que trabalha com tensão negativa. Então, por exemplo, se eu utilizar aqui um 7912, por exemplo, eu tenho na minha saída aqui uma tensão de menos 12 volts, ó. Então, aqui do lado de cima, se eu usar um 7812, eu tenho uma tensão positiva de mais 12 volts aqui, tá certo?
E aí a minha tomada central aqui, ela fica sendo a minha referência, de 0 volts. Então eu tenho, ó, 0 mais 12 e 0 menos 12. Eu tenho aqui uma fonte simétrica, tá? Então se eu utilizar só a parte de cima, é uma fonte fixa normal. Se eu utilizar a parte de baixo, seria uma fonte simétrica. Tudo bem, pessoal? Então, qual vai ser o cenário agora? A gente não pode usar esse transformador porque o mapa pediu bobinas separadas, independentes aqui para eles, né? Então eu vou fazer uma simulação no Proteus agora, pessoal. Vamos iniciar primeiramente aqui, tá? Por essa parte aqui, que é a nossa fonte simétrica. Depois a gente faz algumas modificações aí no transformador, ok? Então eu vou iniciar o Proteus agora para a gente poder fazer esse circuito aqui, simular ele e depois ir avançando ali na resolução do mapa, tá? Pessoal, tô aqui então com o meu Proteus, tá? Ó, esse ícone que vocês estão vendo. A primeira situação que nós vamos fazer aqui vai ser botão direito aqui em cima desse ícone e vamos executar ele como administrador, ok, pessoal? Essa versão que eu estou usando aqui, ela tem uns pequenos probleminhas ali na biblioteca de componentes e executando ele como administrador, ele funciona certinho, tá? Então, clicamos em sim aqui. Não esqueçam de executar como administrador, beleza? Senão vai dar problema aí. Aí, pessoal, Proteus aberto aqui, ó, eu vou clicar em novo projeto, tá? Nós vamos dar, primeiramente, um nome aí para esse projeto, assim que o meu carregar. Então, ó, é só apagar toda essa linha aqui, eu vou chamar ele de mapa eletrônica, por exemplo, tá? Nós temos que selecionar uma pasta aqui, pessoal, onde nós vamos salvar ele. Vocês podem criar uma pasta nova, é só clicar aqui nesse Browse, beleza? Eu vou colocar aqui, sei lá, deixa eu pegar a minha área de trabalho aqui, eu vou criar uma nova pasta, ó, botão direito, novo, pasta, e vou chamar de mapa EL aqui, de mapa de eletrônica, tá? Vocês podem dar o nome que vocês quiserem, ó. Criei a pasta, a gente seleciona ela, né, selecionar pasta, e daqui pra frente vocês podem ir dando next aí, tá, pessoal? Ó, antes disso, eu gosto de trabalhar com essa área de trabalho aqui, ó, já tá selecionado, né, Landscape A3, seria uma folha aí do tamanho A3, tá? No modo paisagem, beleza? Eu gosto bastante dessa aqui, fica uma área de trabalho de um tamanho bom aí, tá? Então vamos dar um next aqui para avançar, depois é só ir avançando toda a vida, até chegar no finish. Se tudo correu bem, ele vai abrir a área de trabalho do Proteus para vocês assim. Eu não sei se o de vocês está com grade ou não, tá? Mas se tiver igual o meu aqui, ó, branco, eu gosto de trabalhar com a grade. Então, ó, nesse primeiro botão aqui, ó, tudo bem? Onde vocês estão vendo aqui, eu consigo ir apertando ele, colocando grades aqui, ó. Eu acho bem mais fácil, tá? Galera, o que nós vamos fazer então? Eu preciso fazer, eu gosto de chamar de lista de compras, tá certo? Ou seja, nós temos que pegar componentes aqui na biblioteca para a gente utilizar no nosso programa, tá? Então a biblioteca do Proteus, vocês conseguem acionar ela com esse botãozinho P aqui, ó, tá certo? É só clicar nele e vai aparecer pra gente essa janela. E aqui, ó, nessas keywords aqui, a gente consegue fazendo essas pesquisas, tá? Eu vou colocar os componentes que eu vou utilizando aqui, tá, pessoal? E aí, depois a gente vai explicando. Se eu esquecer algum, é só comprar de novo. Eu preciso de um componente aqui chamado Alternator, tá certo? Ó, Alternator, ó. É só digitar Alterna aqui que ele já começa a aparecer, tá? Ele tem esse formato. É só dar um clique duplo, ele já aparece aqui, ó, desse ladinho aqui onde vai ficar os meus componentes, tá? Lembrando, o trabalho pediu para a gente colocar fusíveis de proteção, né? Então é só digitar fuse aqui, ó, tá? Fusível é tudo em inglês, beleza? Fuse, tá? Ó, percebam que ele aparece, eu vou utilizar esse aqui, ó, esse device, ele tem esse símbolo, é só dar um clique duplo nele. Depois nós vamos precisar de diodos para a ponte, eu vou utilizar diodos comerciais, tá, pessoal? Ó, 1N de navio, 4007, é um dos diodos mais comuns utilizado aí para retificação, tá, ó. Eu vou pegar o primeiro, percebam que ele é um diodo para 1 ampere de corrente, igual que o trabalho está pedindo para a gente, tá? Então, a gente vai colocar aqui esse 1 ampere de corrente, tá? Depois, o próximo passo, conforme vocês viram ali no vídeo anterior, eu preciso de um capacitor para o filtro, beleza? Então, pessoal, ó, eu vou digitar aqui CAP de capacitor, ok? E aí, pessoal, eu vou colocar aqui espaço 2200, eu vou utilizar um capacitor de 2200 micro, tá? Gente, aí... qual que é o cenário? Aparece um monte de capacitor que começa aí com 2200 e tudo mais, tá? Vocês podem vir aqui fazer, na subcategoria, ó, fazer uma pesquisa melhor. Se vocês procurarem aqui radial eletrolítico, ó, certo? Clica aqui, beleza? Ele já filtra pra gente bem mais aqui o nosso capacitor, ó. Então ele deu um de 22 aqui, 22.000 e um de 2200, ó. Tudo bem? A hora que eu clicar nesse cara aqui, é esse aqui que eu preciso, beleza? É só dar um clique duplo nele aí, tá?
Então, eu poderia pegar qualquer valor, tá, pessoal, de capacitor eletrolítico e depois eu altero o valor dele lá no Proteus, não tem problema, tá? Aí um outro capacitor que eu vou utilizar aqui, pessoal, ó, ainda no CAP aqui, de capacitor, eu vou apagar o 2200 e eu vou digitar aqui, ó, 100 nano, beleza? Ó, 100 N, ok? Aí, pessoal, ó, clico aqui em capacitores, tá? E na subcategoria, pessoal, ó, nós temos alguns modelos aqui. Pessoal, o capacitor que a gente usa geralmente lá para os reguladores monolíticos é esse de poliéster, ó, beleza? Então, se você digitar em CAP 100N, colocar aqui, ó, poliéster layer, ele já dá pra gente um capacitor aqui, ó, aquele capacitor que parece um chicletinho, aquele Clorets, né, aquele verdinho. Então, dá um clique duplo nele, ele já aparece ali, tá? Bom, aí algumas outras coisas que nós vamos precisar para nossa fonte. Pessoal, nós vamos precisar de reguladores, né? Então eu vou precisar, ó, de um 7812, conforme eu falei para vocês, esse aqui é um regulador positivo, ó, tá certo? Dá um clique duplo, tá? Então ele é para 1 ampere de corrente do jeito que foi pedido ali pra gente, tá? Eu preciso de um 7805, tá certo? Vai ser a nossa fonte de 5 volts, ó. Primeiro aqui, clique duplo. E eu preciso de um regulador negativo, 7905, tá? 7905, beleza? É esse cara aqui, tudo bem? E deixa eu ver o que mais que eu vou precisar aqui. E aí nós vamos precisar dos transformadores, ok, pessoal? Então, ó, vamos apagar aqui a pesquisa, nós vamos digitar trans aqui, trans de transformer, beleza? Ele apareceu um monte de coisa aqui, a hora que eu digitar trans. Vocês vão vir aqui, ó, em categoria, vamos selecionar indutores, beleza? Ó, porque transformador, na verdade, ele é um indutor. E aí aparece pra gente uma série de modelos, tá, pessoal? E eu queria falar com vocês sobre esses modelos aqui, ó. Esse 2P2S, ele é um transformador simples, ó. Estão vendo? Eu vou comprar um dele, tá? Pra gente fazer a simulação da fonte de 5 volts, ó. É uma bobina separada. E aí, pessoal, eu vou pegar aqui um transformador daquele com tomada central, ó. É o de baixo, esse 2P3S, ó. Vou comprar ele também pra gente poder fazer essa simulação. Gente, o cenário aqui é o seguinte, do jeito que o mapa foi pedido, ele quer, ó, eu vou usar esse transformador para fazer a fonte simétrica, do jeito que eu falei para vocês, e eu deveria ter mais um enrolamento aqui em cima, ó, tá certo? Para que a gente pudesse fazer a nossa fonte de 5 volts usando o mesmo transformador. O problema é que o Proteus ele não tem esse transformador, tá? Então eu vou usar 2 transformadores apenas para fazer a simulação, beleza? E depois a gente vai modificando o circuito aí para ficar do jeito que eles querem. Vocês têm que assistir o vídeo até o final, pessoal, não vai ter jeito não, tá? Então vamos tomando um café aí, apertando um pause e aí a gente vai avançando, beleza? Mas eu infelizmente não tenho esse transformador. Ele deveria ser um transformador com 5 fios de saída, tá, pessoal? Mas infelizmente o Proteus aqui não tem. E eu falar a verdade para vocês, eu acho até desnecessário, porque com esse transformador aqui eu conseguiria fazer essa fonte inteira sem problema. Mas ele quer um enrolamento a mais, isso deixaria a fonte cara, né? E, pessoal, não compensaria eu mandar enrolar um transformador para uma fonte de 1 ampere de corrente. Então, realmente é bem didático mesmo o processo, né? Ok, pessoal, então eu vou dar um ok aqui, por enquanto eu tenho aqui tudo que eu preciso, tá certo? Eu vou iniciar primeiramente pela fonte simétrica e depois a gente faz a fonte de 5 volts com base nela, tá certo, pessoal? Então, eu vou vir aqui, ó, primeiramente, seleciono o meu alternador. Se vocês nunca usaram o Proteus, vai ter que baixar ele e se familiarizar, tá, pessoal? Vocês selecionam, é só selecionar ele aqui. Na hora que eu venho aqui para a área de trabalho, percebam que o mouse ele virou um lápis, tá, ó? Vocês vão clicar uma vez, beleza? Ó, ele fica cor de rosa aqui. Para vocês posicionarem o componente onde vocês quiserem, clica de novo, ele fixa aqui, ó, beleza? Para dar um zoom melhor, pessoal, é só girar a bolinha do mouse, ó, para a região que vocês querem aí, tá? Beleza, eu vou deixar ele nesse tamanho. Próxima etapa aqui do meu circuito, eu vou colocar um transformador 2P3S, aquele com tomada central, ó, beleza? Então eu clico nele aqui, venho para a área de trabalho, ele virou um lapisinho, ó, cliquei uma vez, cliquei duas, ó, tá? Então é uma situação, uma particularidade do Proteus. Eu vou deixar ele um pouquinho longe porque eu vou colocar um multímetro para vocês verem a tensão, tá? E aí, pessoal, a ligação nele, ó, a hora que vocês passam o lápis aqui na borda do componente, percebam que fica um quadradinho vermelho, ó. É só clicar, arrastar, cheguei aqui onde eu quero, ó, clica de novo, desce e virou vermelho, ó. Então ele é muito parecido, ele é na verdade um programa baseado em CAD, tá? É muito parecido com o AutoCAD, ó. Então eu fiz as ligações aqui. Beleza, antes de eu avançar aqui no processo, pessoal, eu preciso fazer umas configurações nesses caras aqui, ó. Tudo bem? Tanto no transformador quanto no meu alternador aqui pra gente poder trabalhar, tá? Eu tenho que fazer umas continhas, eu deixei essas continhas aqui pra vocês, ó,
no mapa, tá? Só coloquei um arquivo aqui. Vamos lá, pessoal, ó. Primeiro, para o transformador de tomada central, para a gente fazer a fonte simétrica. Existe uma equação matemática nos livros de eletrônica aí, que ele é uma relação de transformação entre, ó, esse L aqui seria a indutância da bobina, tá? E a tensão que eu tenho no primário e a tensão que eu tenho no secundário, ó. Tudo bem, gente? Então eu peguei essas equações aqui de livros de eletrônica. Na verdade ela é assim, ó, L do primário sobre L do secundário é igual, tá? V do primário sobre V do secundário ao quadrado. Peguei o L do secundário e passei multiplicando aqui, ó, beleza? O que eu quero obter, pessoal? Eu quero calcular uma indutância do primário, tá? Para que eu possa ter os valores adequados de tensão. Então, ó, eu vou admitir, eu estou no Paraná, né? Eu vou trabalhar com 127 volts. E eu preciso de um transformador de 12 volts de saída, ó, tá? Lembrando que isso aqui é valor eficaz de tensão. Vocês poderiam trabalhar com o pico aqui também, não tem problema, daria o mesmo resultado, tá? Mas o eficaz está mais fácil aqui para eu calcular. Então, ó, 127 dividido pelos 12 de saída vezes indutância do secundário. Pessoal, aqui, gente, eu poderia colocar qualquer valor, tá? Porque eu quero calcular um valor de indutância do primário com relação ao do secundário. Então eu vou usar 1 aqui para facilitar a minha vida. Então, ó, o valor que eu obter aqui vai ser com relação a 1, tá? Funciona igual, pessoal, fiquem tranquilos, ó. Então, se eu fizer esses cálculos aqui, ó, esse número dá 112,00, blá, blá, blá. E eu coloquei aqui por minha conta um dividido por 2. Por que esse dividido por 2, pessoal? Porque, ó, esse número que eu tenho aqui em cima, ele vale para uma bobina só. Só que se vocês olharem ali no meu transformador, eu tenho 2 bobinas de saída, é um transformador com tomada central. Então, eu divido isso aqui por 2, ó, tá? Então, pessoal, de posse dessas informações, a minha indutância do primário, ela dá esse número aqui, ó. Se eu dividir o 112 aqui, bababá, né, por 2, 56,0034,722. Se vocês quiserem fazer esses cálculos na calculadora, fiquem à vontade, tá? Pessoal, só uma coisa, o Proteus não reconhece vírgula, tá certo? Então eu vou colocar ponto aqui, ó. O Proteus não sabe o que é vírgula. Vou copiar, então, esse valor aqui, tá certo, gente? Ó, Ctrl C. Vou voltar aqui, ó, no meu transformador. Aí aqui nele, ó, a hora que eu passo o mouse em cima dele, ele vira uma mãozinha. Eu vou dar um clique duplo, tá certo? E aí eu tenho essas configurações aqui, ó. Indutância do primário e indutância do secundário, tá? O secundário, lembra que eu falei para vocês? Ó, tô trabalhando com 1 Henry aqui, ó. E no primário eu vou colocar esse valor que eu calculei, ó. Então eu vou dar um Ctrl V aqui, ó. 56,0034722, tá? Vou dar um OK. Tranquilo? Então meu transformador está configurado. Lembrando que ele só serve para simulação, tá, gente? Ele nem vai aparecer no circuito final do mapa, tá? Agora, eu vou configurar o meu alternador, beleza? Como que vai ser o cálculo aqui para o meu alternador? Pessoal, eu preciso colocar valor de pico ali, do jeito que eu falei para vocês, ó. Então, o valor de pico, tá? Se vocês viram o vídeo anterior, vocês vão ver que é o valor eficaz vezes raiz de 2. O valor eficaz é o valor que o multímetro lê, ó, o 127, vezes raiz quadrada de 2, tá? Então, pessoal, se vocês multiplicarem 127 vezes raiz de 2, vocês vão ver que o valor de pico da nossa rede dá 179,605, ó, 122, tá? Então, 127 vezes raiz de 2. Vou copiar esse valor porque lá nós temos que ter valor de pico, ok? Então, volto aqui, ó. Dou um clique duplo no meu alternador. E aqui eu tenho, ó, amplitude do meu sinal. Ele, por padrão, vem com 6 volts. Eu vou colocar aquele número lá, ó, 179,65, tudo mais. A frequência da nossa rede, ela é 60 Hz, ok? Então, aperto OK aqui e tá tudo configurado. Gente, preciso testar. Eu vou testando aqui se essas coisas funcionaram durante o vídeo, tá? Ó, aqui no Proteus vocês têm como colocar instrumentos virtuais, ó. Aqui embaixo onde eu estou passando meu mouse, ó, nessa guia desses vários botõezinhos, eu tenho Virtual Instruments aqui, ó, tá? Se eu clicar nele, beleza? Eu tenho aqui, ó, um AC Voltimeter, ó, seria um voltímetro AC, ok, ó? Seleciono ele, venho aqui para minha área de trabalho, eu vou colocar esse voltímetro aqui, ó. Ele não é obrigatório para o funcionamento, tá, pessoal? É só para a gente ver se funcionou. Aí o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou clicar de novo, cliquei outra vez, ó. Clica até ele aparecer aí, até vocês se acostumarem a usar. Vou colocar 2 aqui, ó, e um terceiro aqui, só para mostrar para vocês. Depois eu vou apagar isso aqui, tá? Ó, o primeiro eu vou usar para medir daqui até aqui, eu vou medir a tomada central, ó. Clico, trago ele até aqui. O segundo eu vou medir a outra fase do meu transformador, ó. Clico, trago ele até aqui. E o terceiro, pessoal, eu vou medir as duas fases ao mesmo tempo, tá certo? Só para mostrar para vocês que o negócio aqui ele funcionou legal mesmo, ok?
Vamos ligar esse primeiro aqui, ó, beleza? Vamos ligar esse segundo aqui, ó. A hora que eu vier aqui apertar um play, pessoal, o Proteus ele inicia a minha simulação, ó. Apertei o play, vocês podem observar aqui, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Beleza? Que nós temos, ó, 127 volts na entrada. Lembrando que isso aqui é o valor que o multímetro está lendo, é valor eficaz, ó. Por isso que eu coloquei valor de pico aqui, tá? Aqui na minha saída, ó, tensão eficaz, ó, eu tenho 12 volts na primeira bobina, 12 volts aqui na segunda bobina e percebam que eu tenho 24, ó, de fora a fora aqui do meu transformador. Então até aqui tudo funcionou, tá? Pessoal, aperta o stop na simulação, beleza? Para deletar esse cara aqui, ó, vocês podem selecionar ele e apertar o delete aí do teclado de vocês. Se estiver usando o notebook, tem que ser função delete, tá? Outra forma de excluir, pessoal, ó, botão direito em cima do componente, ó, delete object. Mas eu gosto mais dessa terceira forma que eu vou passar aqui, mostrar aqui para vocês, ó. Coloca a mão em cima do que você quer excluir, o botão direito do mouse, vocês vão dar um clique duplo, ó. Certo? E com esse clique duplo a gente consegue excluir, ó. Eu acho muito mais fácil, ó. Clique duplo, ó, ele vai excluindo todo mundo, beleza? Ok, gente? Então, vamos lá. Eu vou excluir esse aqui também, que eu não preciso dele aqui nesse momento, tá? Agora eu vou começar a fazer a ponte. Pessoal, ó, percebam que a minha lista aqui, ela tá selecionada com os virtual instrumentos. A lista de componentes, pessoal, ela tá aqui, ó, nesse carinha que tem o símbolo de um amplificador operacional aqui, ó, componente mode. É só clicar nele, a nossa lista de compras aparece aqui, tá? Eu vou fazer, então, o seguinte, eu vou colocar o fusível, ok, ó, fusível, tá? Cliquei, vim aqui, porque ele pediu pra gente colocar um fusível antes da etapa de retificação, né, ó, então eu vou colocar um fusível aqui, vou colocar um fusível aqui, não esquece dele, ok, gente? Deixa eu puxar um pouquinho mais pra cá, eu vou precisar de um espaço melhor para desenhar ali, ó. Cliquei aqui. Então, pessoal, o esquema vai ser o seguinte, a nossa fonte vai ser assimétrica, né? Uma fase vem direto nesse fusível, a outra fase vem direto nesse fusível, tá? Agora eu vou desenhar a ponte, tudo bem? Ó, então eu vou vir aqui e vou selecionar o 1N4007, que é os nossos diodos, ó. Pessoal, no Proteus é ruim colocar componente na diagonal, então eu gosto de desenhar a ponte dele assim, ó, quadradinha, tá? Então é só a gente colocar os nossos 4 diodos aqui, certo? E a gente vem e faz as ligações, ó. Posiciona ele bem bonito aí para ficar bem caprichado o desenho, tá? Clica, vem e traz para cá. Beleza? Ó, clica, chegou aqui, clica, chegou aqui, só arrastar ou clicar ali e virar também. Igualzinho ao AutoCAD, pessoal, ó, clica e clica, tá? Pessoal, se a minha fonte ela é simétrica, ok? A fonte de alimentação, o transformador, ele vem ligado direto no meio da ponte aqui, ó, ok? E a gente vem, clica aqui e liga no meio da ponte também, tá? Eu vou puxar esse aqui um pouquinho mais pra frente, ó. Beleza, pessoal? Agora, gente, ó, a saída da minha ponte, ela vai ser daqui pra frente, tá? Então, o que que vai acontecer aqui, ó? Eu vou colocar um capacitor, que vai ser o nosso capacitor de filtro. Esse aqui, ó, de 2200, que eu tinha selecionado, ó, tá? Beleza? Tem esse nome aqui. Venho pra cá e vou posicionar esse capacitor mais ou menos por aqui, ó. Percebam que ele vem de lado aqui, tudo bem, pessoal? Para eu girar ele, ó, vocês vão fazer o seguinte. Passa o mouse em cima, virou uma mãozinha, botão direito, ó. Vocês podem rotacionar no sentido horário ou no anti-horário, tá? Eu vou colocar ele aqui no sentido horário, ó, porque o negativo dele fica virado para baixo. Lembrando que o negativo aqui do capacitor eletrolítico é essa barra chanfrada aqui, tá? Então, o meu capacitor ele vem ligado aqui, ó, no meio da ponte, tá certo? E a parte de baixo dele, pessoal, vai ser ligada na minha tomada central. É a minha referência aqui, ó. Clico, vou descer com ela, certo? Já que isso aqui é uma fonte simétrica, ó. Venho e subo aqui no capacitor, ok? Posso clicar ele e arrastar ele um pouquinho mais para baixo para o desenho ficar um pouco mais bonito e tudo mais, tá? Galera, agora é o seguinte, o Proteus ele precisa de uma referência para funcionar, um terra, tá certo? Senão ele acaba dando alguns problemas aí pra gente, tá? Eu vou vir aqui, o terra ele tá aqui, ó, e bem importante aqui pra gente, esse nosso terra. Ó, aqui do lado eu tenho uma flechinha pra direita, uma pra esquerda aqui, ó, chamada Terminals Mode. Clica nela, tá certo? O nosso terra ele fica aqui, pessoal, ó, ground, tá? Então, só clicar nele, vem aqui pra área de trabalho, clico, ó, perceba que eu já vou ter um símbolozinho de terra ali, né? E esse terra, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, na tomada central, tá? Eu poderia colocar em qualquer lugar aqui nessa linha, tá, gente? Mas só para ele não me atrapalhar, ok? Então, clico fora aqui, ó, e daqui eu faço essa ligação. Aí o programa ele funciona sem problema.
Pessoal, do jeito que tá aqui, eu já tenho como fazer uma simulação, tá? E eu vou fazer essa simulação porque vocês vão ver que vai dar um erro aqui, beleza? Deixa eu apertar aqui o play para vocês verem que erro que vai dar, ó. Ele apareceu aqui pra gente esse erro, ó. Não tem modelo especificado para o fusível 1 e nem modelo especificado para o fusível 2. Isso aqui, pessoal, é uma característica do Proteus que eu confesso para vocês que eu não sei muito bem o que significa, tá? Mas, enfim, eu consigo arrumar isso aqui assim, ó.